Você já se perguntou por que parou de lutar por ele do nada? Sem discussão, sem drama. Você apenas parou. Como se um interruptor tivesse sido desligado dentro de você. A resposta não está no que ele fez. Está no que você finalmente teve coragem de enxergar. Carl Jung dizia que tudo o que nos incomoda nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. E talvez seja por isso que você se incomoda tanto consigo mesma agora. Porque quando você parou de implorar a atenção dele, algo dentro de você se quebrou. Não foi o coração dele que se partiu dessa vez. Foi o seu ego ferido que finalmente começou a cicatrizar. Aquele ego que se alimentava da esperança de que ele mudaria, de que um dia ele te veria, de que suas migalhas se transformariam em amor verdadeiro. Mas algo mudou em você. E essa mudança não veio com fogos de artifício ou declarações dramáticas. Veio com a consciência mais libertadora que você já experimentou na vida. A consciência de uma mulher que finalmente entendeu quem ele realmente era. E quem ele era, no fundo, sempre foi um covarde emocional. Um homem que teve medo de amar de verdade e preferiu se esconder atrás de máscaras, desculpas e meia-verdades. Um homem que escolheu a segurança da mediocridade ao invés do risco da grandeza que vocês poderiam ter juntos. Você passou anos tentando alcançá-lo através dessa armadura que ele construiu ao redor do próprio coração. Mas covardes não removem suas armaduras, eles as fortificam. E você finalmente entendeu que não era sua responsabilidade quebrá-las. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte que as pessoas negam, escondem, fingem não existir. E a sombra dele sempre foi a covardia emocional. Ele nunca teve coragem de dizer a verdade, nem para você, nem para ele mesmo. E você passou anos pagando o preço dessa covardia. Você passou anos tentando decifrar os silêncios dele, transformando as migalhas dele em banquetes. Você acreditou em cada "depois a gente conversa", em cada "estou ocupado", agora, em cada promessa que ele fazia sem intenção de cumprir. Você construiu castelos nas palavras vazias dele. Ele não era um homem mau. Era apenas um homem incompleto. Um homem que preferia deixar você sofrer na incerteza a enfrentar uma conversa honesta. Um homem que escolhia o conforto da zona de segurança dele, ao invés da vulnerabilidade de um relacionamento real com você. Mas vamos ser mais específicas sobre como a covardia dele se manifestava na sua vida. Ela aparecia na forma como ele evitava olhar nos seus olhos quando você tentava conversar sobre o futuro de vocês. Na maneira como ele mudava de assunto quando você mencionava sentimentos. No jeito como ele sempre tinha uma desculpa pronta quando você queria proximidade real. Você aprendeu a reconhecer os sinais. Ele prometia mudanças que nunca vinham, criava expectativas que nunca pretendia cumprir, oferecia migalhas quando você merecia o banquete completo. E o mais cruel de tudo, ele fazia isso sabendo exatamente o efeito que tinha em você. A covardia emocional dele tinha sintomas claros que você agora consegue identificar. E essa identificação foi o primeiro passo para a sua libertação. Porque quando você nomeia o problema, ele perde poder sobre você. E você se perdeu tentando encontrá-lo. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos. Mas você estava fazendo o oposto. Estava se fragmentando, se moldando, se diminuindo para caber no espaço microscópico que ele oferecia. Você se tornou especialista em ler nas entrelinhas, em encontrar amor onde só havia indiferença, em transformar as migalhas dele em banquetes emocionais. Você vivia de esperanças que ele alimentava sem nunca pretender saciar. Mas vamos falar sobre o que realmente acontecia na sua mente durante esse processo. Cada promessa não cumprida era como uma pequena morte da sua esperança. Cada "depois a gente resolve" era outro tijolo na parede que você construía ao redor do próprio coração para
se proteger da desilusão constante. Você começou a desenvolver mecanismos de defesa que nem você mesma percebia. Parou de fazer planos que incluíssem ele porque aprendeu que ele sempre tinha algo mais importante. Parou de compartilhar seus sonhos porque ele sempre encontrava uma forma de minimizá-los. Parou de expressar necessidades porque ele sempre fazia você se sentir culpada por tê-las. Até que um dia, algo mudou em você. Não foi súbito. Foi uma série de pequenos despertares. Cada vez que ele chegava tarde e mentia sobre o motivo, você via a mentira. Cada vez que ele respondia suas mensagens horas depois, você sentia o desrespeito. Cada vez que ele agia como se você fosse descartável, você questionava por que aceitava isso. A mulher que implorava pelas migalhas dele foi despertando devagar. E no lugar dela, nasceu alguém que ele não conhecia. Você mesma, na sua essência verdadeira. Alguém que olha para ele agora e vê exatamente o que ele é. Um homem que teve ouro nas mãos e escolheu brincar com lama. Você desenvolveu o que Jung chamaria de olhar clínico, a capacidade de ver as pessoas exatamente como elas são, sem as fantasias românticas que antes coloriam sua percepção. E quando você olhou para ele com esse olhar clínico, ele não saiu bem na avaliação. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. E você parou de resistir à verdade. Parou de resistir ao fato de que ele não estava disposto a se entregar de verdade, a ser vulnerável, a escolher você todos os dias. E quando você parou de resistir, a verdade se tornou libertadora. Você percebeu que não era só mais uma para ele. Você era a mulher que o amou quando ele ainda nem sabia quem era. A mulher que viu potencial onde outros viam apenas promessas quebradas. A mulher que lutou por um nós que só existia na sua cabeça. Você descobriu que ele não era incapaz de amar. Ele simplesmente escolhia não fazê-lo. E essa descoberta foi libertadora para você e irrelevante para ele. Porque é uma coisa perder alguém por incompatibilidade. É outra completamente diferente descobrir que alguém foi covarde demais para amar você quando teve a chance. Mas vamos mergulhar mais fundo nessa descoberta. Você percebeu que ele tinha capacidade para grandes gestos quando queria impressionar outros. Que ele sabia ser presente quando era conveniente para ele. Que ele demonstrava carinho quando estava recebendo algo em troca. A capacidade estava lá. A vontade de aplicá-la com você é que não existia. E o mais libertador? Agora você entende o que realmente perdeu. Não um grande amor. Você perdeu a ilusão de que estava desperdiçando sua energia com alguém que valia a pena. Você ganhou a clareza de que merece alguém que lute por você com a mesma intensidade que você lutava por ele. Você perdeu alguém que nunca realmente te viu como você merecia ser vista. Ganhou a liberdade de encontrar alguém que não só te veja, mas que se sinta honrado por ter você na vida dele. Perdeu alguém que brincava de relacionamento. Ganhou a oportunidade de construir algo real com alguém que entende o valor do que você oferece. E agora você está livre da sua própria negação, percebendo que coragem não é ausência de medo. É sentir medo e escolher amar a si mesmo. É se comprometer mesmo quando o futuro é incerto. É se entregar mesmo sabendo que pode se machucar. E ele nunca teve essa coragem. Você não voltará para ele. Não porque você é orgulhosa, mas porque você finalmente entendeu que uma mulher que desperta para essa verdade nunca mais aceita ser uma opção na vida de ninguém. Jung nos ensinou que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acabamos encontrando como destino. E você enfrentou a verdade sobre ele, sobre vocês, sobre você mesma. E isso mudou seu destino para sempre. A covardia emocional é uma epidemia masculina. Homens que têm medo de sentir e fazem as mulheres pagarem por essa incapacidade. Ele transformou o amor que você oferecia em terapia gratuita e depois reclamou quando
Você parou de oferecer o serviço. Mas vamos ser brutalmente honestas sobre sua transformação. Você não perdeu apenas ele. Você perdeu a versão de si mesma que aceitava migalhas. Você perdeu a mulher que mendigava atenção. Você perdeu a parte sua que acreditava que amor deveria ser uma luta constante. Ele não era seu parceiro. Ele era seu projeto de caridade emocional. Mas você aprendeu a diferença entre amar alguém e tentar salvar alguém. E agora, colhe os frutos dessa sabedoria. As consequências do seu despertar são irreversíveis. Você perdeu as ilusões sobre ele e ganhou clareza sobre si mesma. Agora, você sabe o que é autoestima real. Não saudade de quem ele era, mas gratidão por quem você se tornou longe dele. Gratidão pela mulher que você se tornou quando parou de se moldar para caber na vida de alguém que não a merecia. Essa é a melhor transformação de todas. A descoberta de quem você realmente é quando não está se diminuindo para agradar ninguém. Jung nos ensinou que o que não integramos nos destrói. Você integrou a lição mais importante. Você merece alguém corajoso o suficiente para lutar por você. E agora, há esperança real na sua vida. Não a falsa esperança de que ele mudaria, mas a esperança verdadeira de que você encontrará alguém que não precisa mudar para te amar direito. Alguém que já chegue pronto para te valorizar. Porque você merecia um homem corajoso desde o início. Merecia alguém que lutasse por você com a mesma intensidade que você lutou por ele. Merecia alguém que te escolhesse todos os dias, não apenas nos momentos convenientes. E agora você está livre para encontrar esse homem, enquanto ele fica sozinho com a consciência de que poderia ter sido feliz com você, mas escolheu ser covarde. Se esta mensagem tocou em algo dentro de você, é porque você reconhece essa jornada. Sua partida não foi perda, foi libertação. E ainda há tempo de viver o amor que você sempre mereceu. Inscreva-se no canal para mais reflexões que tocam a alma. Compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades. Porque às vezes, só quando saímos é que aprendemos a nos valorizar. A escolha agora é sua. E você finalmente sabe que merece alguém que tenha coragem de escolher você também.